uma olhadinha se já está desligado, para a gente começar. Vamos fazer a leitura do livro do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Não é de todos. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Pelas palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja senhorizar-se dela, como se fora mera letra de câmbio, enquanto inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta irradia. Esquece-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalham, porfiaram e sofreram por adquirir. Vamos fechar nossos olhos, vamos acalmar nossos corações, vamos fazer uma respiração profunda, deixando os nossos problemas do lado de fora, o que aconteceu durante o dia, para que possamos sentir todo esse ambiente que foi preparado com todo carinho aqui para nos receber pela espiritualidade aqui do Fonte Viva. Que possamos sentir esse acolhimento, que Deus, nosso Pai, nos ilumine, que Jesus esteja presente em nossos corações e que intui a nossa palestrante de hoje com esse tema tão sensível que mexe com todos nós. Então pedimos, Senhor, que olhe por cada um que aqui está, por aqueles que não puderam vir também, que possa sentir toda essa energia de amor que será emanada aqui hoje. E assim, Pai, pedimos permissão para iniciar hoje a palestra. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos a nossa irmã palestrante Nádia. E hoje o tema: Mãe, um ato de amor. Boa noite a todos. Boa noite. Como a Fabíola mesmo falou, né? É um tema que, com certeza, vai nos remeter a muitas memórias, a muitas lembranças, a muitas histórias.
e pelo fato de ser, né, o mês de maio, que a gente acabou consagrando ao mês de Maria, mês das mães, e a gente escolheu esse tema até por conta disso mesmo. E por coincidência, hoje seria aniversário de uma pessoa assim com um coração materno muito grande, o nosso querido Divaldo, né, que acolheu mais de 600 crianças na Mansão do Caminho. Então hoje seria aniversário dele, hoje ele estaria fazendo 99 anos, né, e contribuiu com um trabalho grandioso. Então hoje a nossa homenagem vai especialmente para todas as mães que estão aqui, para todas as mães desencarnadas que não se foram, elas continuam nos acompanhando e zelando por nós, e que nós possamos valorizar esse amor de mãe com as preces, né? Que a gente sempre lembre das nossas mães, porque oração de mãe, como dizia o Chico, né, arromba a porta do céu. Então, que nós também sejamos essas mães dos nossos filhos, arrombando as portas do céu. Eu vou pular esse vídeo por enquanto, porque nós vamos falar hoje de mãe biológica, mãe adotiva, mãe de filhos de outras mães, mãe dos filhos de ninguém, mãe de qualquer pessoa, mãe solteira, a mãe do Chico, as mães de Chico, né? A gente já assistiu o filme, a gente já leu o livro, a mãe de André Luiz, né? Que veio, apesar de estar num patamar mais elevado que o dele, quis se diminuir para poder estar ajudando, acolhendo o filho. Máscara de Ferro, a mãe da Máscara de Ferro, que Divaldo acolheu, aí se encerrou aquele ciclo, né, de perseguição que existia entre os dois. Ele acolheu a mãe do Máscara de Ferro, uma criancinha feia que chegou lá. Ele acolheu aquela criança. E daí veio o perdão, né? A mãe de Divaldo, os filhos de Divaldo, que com seu coração materno ele acolheu. E a nossa Mãe Maria. Então, que esse mês de maio nós possamos estar refletindo na importância dessa figura mãe. Ah, mas e aquela mãe que largou os filhos? Ela fez o melhor que ela pôde. E aquele filho ingrato, a gente não sabe em que circunstâncias, a gente não conhece a história toda para a gente julgar. E eu separei agorinha, pouco, eu nem ia ter, eu peço licença a vocês para exibir um vídeo, que não ia ter esse vídeo hoje. Eu peço licença e paciência de vocês para que a gente possa ver. Eu poderia falar aqui, mas eu achei tão lindo esse vídeo, apesar de ser um vídeo que foi feito no dia 13 de maio de 2025, que foi o dia que Divaldo desencarnou. Então esse vídeo deve ter sido feito no dia 14, que foi no velório dele. Mas é um vídeo que traz tanta emoção, falando de vida, de amor, de trabalho, de acolhimento, que eu resolvi trazer o vídeo, tá? São 10 minutinhos de vídeo, eu gostaria de contar com a paciência e a colaboração de vocês. A gente falar... também é que onde eu fui acolhida, amparada. Essa moça aí, o nome dela é Eliana. Quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de conversar com ela. Ela é uma das responsáveis também pela livraria, pela biblioteca, e ela tem um amor incondicional por todo o acolhimento que foi dado a ela.
lá pela casa, não só ela, quanto todos os outros, porque o Divaldo faleceu no dia 13 e nós estivemos lá no dia 20. Tá. Aqui? Filhos também. É que onde aqui onde eu fui acolhida, amparada e recebi muito amor. Isso aqui é uma pequena parcela dos 680 filhos que ele criou com todo amor. Coração de mãe, né? A gente acabou de chegar aqui na Mansão do Caminho, são 10h20 e as pessoas continuam chegando aqui para o velório de Divaldo Franco. Eu cheguei aqui com cerca de 3 anos. Nós éramos filhos, morávamos aqui, estudávamos aqui, brincávamos como criança. Hoje, infelizmente, as crianças não brincam como crianças. E nós éramos crianças. Eu você de manhã, falei sério, de Divaldo, de Nilson, né, das tias que eu criaram com tanto amor, com tanto carinho. Isso aqui é uma pequena parcela dos 680 filhos que ele criou com todo amor. Estamos na Mansão do Caminho, centro espírita e obra social fundado nos anos 50 pelos amigos Divaldo Franco e Nilson de Souza Pereira. No dia do velório de Divaldo, é hora de um reencontro entre as crianças que foram abandonadas pelos pais e cresceram no local. Até os anos 90, 685 crianças cresceram na Mansão do Caminho, que começou na Barão de Cotegipe e migrou para Pau da Lima quando o bairro era bem diferente. Aqui em Pau da Lima era um bairro muito distante do centro da cidade, né, da calçada, por exemplo. Só tinha uma via, a estrada velha do aeroporto, que ligava a cidade ao aeroporto. E aqui o bairro era uma casa aqui e outra ali, e nós aqui dentro. Aqui não existiam ainda os muros, eram cercas de arame farpado, com madeira. E foi um trabalho realmente árduo para chegar ao que a gente está vendo hoje aqui. Depois que vieram as máquinas, com algumas instituições ajudando essa casa, para poder chegar a essa cidade aqui enterrada dentro do bairro Pau da Lima, que no passado foi considerado esse bairro aqui como o bairro mais violento de Salvador. Nós fomos recebidos numa época, né, lá na década ainda de 60, e de lá para cá, né, tivemos uma vida aqui, podemos dizer, de privilégio, né, porque vivemos dentro desse paraíso aqui, que é a instituição hoje, já configurada. Tivemos aqui as mães substitutas, né, e com a presença de Divaldo e Nilson, que eram os responsáveis, os fundadores, fizeram o papel de pai para todos nós, né? Diga-se passagem, os melhores pais. Muitas pessoas gostariam de ter. Quando as primeiras crianças chegaram à Mansão do Caminho, Salvador tinha mais ou menos 650 mil habitantes, a maioria deles concentrados no centro. Áreas periféricas, como Pau da Lima, sequer tinham eletricidade e saneamento básico. A adoção no Brasil ainda era pouco regulamentada e o Estado nem sempre assumia a responsabilidade por crianças abandonadas, que ou acabavam em adoções informais, muitas vezes servindo como empregadas domésticas, ou em instituições. A Mansão do Caminho cresceu à medida que mais crianças eram acolhidas, a demanda por atendimento social aumentava e Divaldo ganhava popularidade no país. Eu nasci no bairro do Uruguai, minha família morou em casa de palafita e eu era a filha caçula de 8 irmãos, nos quais todos hoje vivem confortavelmente, embora passassem por algumas dificuldades das quais eu não experienciei por ter vivido aqui na Mansão do Caminho. Eu cheguei aqui na Mansão do Caminho aos 4 anos de idade e permaneci até os 21, quando saí no concurso público na área da saúde e atualmente trabalho em um hospital público, no grande hospital público de Salvador, mas continuo fazendo trabalhos voluntários na Mansão do Caminho. Você considera Divaldo Franco um pai ou ele tem outra posição na sua vida? Ele é um amor da minha vida.
viu? A primeira, são todas tias e voluntárias da instituição. Tia Rose. A gente chama todo mundo de tia, porque desde pequena aqui a gente, né, conheceu todo mundo, que os amigos tio Divaldo, que começaram isso aqui com ele, essa instituição, quando era um sítio ainda, e aí transformou, né, nesse oásis, nesse lugar de paz, de harmonia, de muito amor. As tias são mulheres voluntárias que moravam na mansão ou que ajudavam esporadicamente na educação das crianças. É interessante perceber como, até hoje, independentemente da idade, a gente via as pessoas cumprimentando voluntários mais velhos, como tios e tias. Esses tios e tias geralmente são pessoas de famílias mais abastadas da cidade e que doam ao projeto. Eu cheguei aqui com 4 anos, saí com 21 e retornei há 23 anos atrás como funcionária. Eu fui recebida ali naquelas mesas, né, onde o juizado de menores me entregou, eu e minha irmã com 2 anos, eu com 4. Eu não esqueço, é uma imagem que nunca saiu da minha mente e eu guardo até hoje. Onde eu for, com quem esteja, eu sempre conto a minha história. Como eu cheguei aqui, né, eu tenho 9 irmãos parte de pai, que eu não conheço. Na época, meu pai faleceu, minha madrasta alegou que não teria condições de criar 11 filhos, que era eu e minha irmã, e entregou no juizado de menores. Deu graças a Deus que isso foi uma bênção na minha vida. A gente está aqui na casa número 15. Essa foi a primeira casa construída na Mansão do Caminho. Foi a primeira casa onde Divaldo Franco morou. E foi uma casa por onde passaram várias crianças, entre elas a Eliana, com quem a gente já conversou. Aqui é a sala, né? Nós tínhamos todo um conforto, né? A casa bem arrumada, sempre dedicada, com 2 quartos, banheiro, né? Aqui era um quarto onde tinha um beliche, que eram os quartos, né? 5. Tinha o beliche, uma cama e um guarda-roupa. Tudo nesse quarto. Depois, com o passar dos anos, que quando a gente saiu, e aqui é o quarto dos aposentos de Tia Dilma, né? Adaptado para ela, para a idade, né? Com ele bem arrumadinho, a suíte, que ela mesmo reformou sem tirar um centavo da mansão, do próprio salário. Ela que fez toda. Tia Dilma é uma das tias, como as outras, sempre contribuiu, mesmo ano aqui, é voluntária. Dilma é uma professora aposentada que mora na Mansão do Caminho há 60 anos. Ela é uma das 2 tias que ainda vivem no local. Não se casou, nem teve filhos biológicos, mas educou 5 meninas. Não era orfanato, porque o orfanato mexia tudo igual, né? Fazer criança. Aqui ninguém, era como se fosse um lar mesmo. Então a gente dá a educação, uma educação, eu fazia banca, eu era diretora aí. Minhas filhas que estavam na escola, eu fazia banco de noite com elas para estudarem na escola. Quer dizer, a gente funcionava como mãe. A responsabilidade não ia bater o vestidinho, tudo direito, que te diga algo não escolhia esse. Deram trabalho com toda criança dá, mas aprendi paciência, tolerância. E foi um trabalho edificante na minha vida. Eu sou professora de biologia, gosto muito de gente, de aluno, de criança. E isso formou a minha vida. As casas-lares foram desativadas nos anos 90, enquanto o Brasil passava por uma série de mudanças no acolhimento a crianças após a promulgação do ECA. A maior parte dessas estruturas da Mansão do Caminho foi transformada em centros de serviços, como de psicologia, biblioteca e outros espaços. Agora você parabéns, eu fico admirada que 2 jovens como ele tinham isso, construindo uma encarnação só. Isso é difícil construir. Porque aqui é um bairro dentro de outro bairro. Tem creche, tem a jardim, tem primeiro grau completo, primário, ginásio, já tem segundo grau, tem oficina com os meninos, passar o dia todo, com o professor aqui, com criança. Ele disse que ele desencarnar e voltar correndo para uma faculdade de advogado é a intenção. Agora chegando lá. É um vazio para mim, para muita gente. E eu sei que outras pessoas vão chegar para poder não preencher o vazio que ele vai deixar, mas para poder ajudar a essas pessoas que provavelmente vão necessitar.
Então, gente, eu trouxe esse vídeo só para a gente ter, né? Esse vídeo, se a gente procurar na internet, lógico, a gente vai achar esse e muitos outros, mas como o nosso tema hoje é mãe, eu achei por bem, hoje, foi agora há pouco, falei, Nayara, salva aqui, porque a Nayara é minha mão direita, né? Esquerda também, é minha mãe na tecnologia aqui. Vê se tem como a gente encaixar, porque veio assim, agora há pouco. Falei, vamos encaixar, porque é um exemplo tão grandioso, e assim, da gente ter vivido isso, e ele desencarnou, aí 5 dias depois nós estivemos lá, mas não tinha nenhuma tristeza, era um ambiente, era um clima de harmonização, de alegria, que aquela passagem que ele fez não significou perda para ninguém, como ele mesmo disse ali, como a Eliana mesmo falou, de quando ela chegou lá, né, que o conselho levou ela para deixá-la lá, como lá mesmo foi relatado para a gente, de ter casos de criança chegar lá morta. Então, eles não aceitavam mais criança que chegasse dormindo. A única recomendação do Divaldo, a criança não pode chegar aqui dormindo, que aconteceu de chegar uma criança lá, a mãe levou, só que a criança estava morta. Aí deu um problemão danado, né, em questão de justiça, para eles terem que resolver tudo e tal. Então, a única exigência, a criança tem que chegar aqui acordada. Então, só para a gente ter uma noção do que é o amor. Ah, mas Divaldo foi um missionário, ele veio. E a nossa missão? Qual será a nossa missão? A gente sempre pensa, né, e fala, imagina a missão dos grandes missionários. Ah, Divaldo, Chico, mas e a nossa missão diante de uma situação dessa de adoção, né, que a gente falou aqui de mães adotivas? E no Livro dos Espíritos, a questão 821 traz para a gente essa pergunta que Kardec fez, e a gente vai se prender a alguns detalhes aqui que vai fazer uma diferença para o nosso entendimento. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Olha a pergunta que Kardec fez. Ele não diminuiu a mulher. E nem também disse que o trabalho do homem não é grandioso. Ele quis dizer que a importância da mulher é tão grande quanto a do homem. Olha o papel do homem e da mulher. Olha a complementação que existe do homem e da mulher. E o que é que nós estamos vivendo hoje em dia? Conflitos, competições, desrespeito. E os espíritos respondem, né? Sim, maior até. É ela quem dá as primeiras noções da vida. Ou seja, nós mulheres, nós somos um portal divino. Já paramos para pensar nisso? É através da mulher que o homem vem. Não nos sintamos melhores, cada um com a sua importância, cada um com a sua grandeza, como Kardec bem colocou aqui. E aproveitando o vídeo que a gente viu, né, o trabalho do Divaldo, o acolhimento dos órfãos, muitos ali nem são órfãos, hoje o trabalho lá, a grande maioria, eles vão para lá, estudam, passam o dia e à noite retornam para casa. E esse espírito familiar, isso foi em 1860, trouxe essa mensagem para a gente. Meus irmãos, amai os órfãos. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos,
já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Esse capítulo é aquele capítulo que fala, né, que não saiba a vossa mão esquerda o que deu a direita. E traz esse item falando de caridade. E nós acolhemos órfãos, nós ajudamos órfãos. Que mãe nós estamos sendo? Nós vamos tratar hoje aqui, nós vamos acolher a mãe que existe em nós, mas nós vamos trazer para nós também, não cobrança, não culpa, mas a responsabilidade que nós temos diante dessas crianças órfãs. É a oportunidade da gente fazer a caridade e eu estou renegando. E no livro, né, no Evangelho, no capítulo 14, no item 9, isso aqui é uma instrução que o Espírito traz para a gente. Nada mais, nada menos que Santo Agostinho. E por que Kardec também, de repente, por que será que foi Kardec o escolhido para estar trazendo para nós esses esclarecimentos? Que vivência teve Kardec, de repente, em vidas passadas, para se tornar tão familiar com esse grupo de espíritos que veio, através dele, trazer essas informações para nós? E por que é que nós, hoje, esse grupo aqui reunido, vem em busca disso? Será que isso despertou em nós alguma coisa que está lá no nosso subconsciente, que hoje nós somos espíritas? Nós que estamos aqui não podemos dizer, eu sou simpatizante, eu me interesso, eu gosto pelo assunto. Não dá mais, porque nós somos trabalhadores da última hora. Então, nós somos, é pegar ou largar. Não dá mais para a gente ficar, né, no meio termo. E esse trabalho que a doutrina espírita desperta em nós, às vezes a gente fica assim, eu preciso trabalhar, eu preciso estar numa casa espírita trabalhando, eu preciso estar fazendo uma caridade. Mas antes de tudo, o trabalho é interno. O trabalho é meu, sou eu comigo. Eu posso levar essas palavras para o meu pensamento, para o meu entendimento, para o meu cérebro. Mas eu preciso, principalmente, essas palavras têm que caminhar ao meu coração. Eu preciso vivenciar, eu preciso viver essas palavras. Não só vir aqui falar, não só vir aqui ouvir. E nós estamos nesse trabalho. Vamos conseguir isso nessa encarnação? Talvez não, não é? O tio Nilson e Divaldo, eles vieram, mas eles estão há encarnações e encarnações nessa luta, nesse trabalho. Joana de Cusa, mãe desse menino que morreu queimado. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, desse menino queimado. Tio Nilson foi salvo de um câncer. Joana veio e disse para ele, acalma-te, meu filho, não está na sua hora. Eu já estava desesperada abrindo o guarda-roupa espírita, abrindo o guarda-roupa para distribuir as roupas. Tem muita roupa, não saio, não posso sair, porque quem saía era Divaldo e ele ficava lá. Então, o acolhimento de Joana de Ângeles como mãe para eles, como orientadora. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus. Isso é Santo Agostinho falando para a gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Do filho de quem? Do meu filho? Ou do filho de Deus que veio para que eu guardasse, para que eu velasse, para que eu cuidasse, para que eu encaminhasse, para que eu mostrasse a ele o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus, a verdade é José e a vida é Maria. Eu
apresentei essa família para os meus filhos, eles conseguem ter a noção de que nós não somos só esse corpo, que nós somos espíritos. Nós temos essa convicção, ou a gente ainda se perde, né? Porque a gente está muito voltado, muito preso no material. E quando a gente fala de educar filho, o que a gente pensa? Na melhor escola. No que o dinheiro pode pagar para que de melhor ele possa ter. Mas eu preparei o lado espiritual, eu preparei a verdadeira vida do meu filho? Ou eu deixei por conta dessa escola rica que eu coloquei ele? Ou eu deixei por conta do professor, que coitado hoje do professor é tudo numa sala de aula, né? Tamanha é as divergências que a modernidade impõe. E nós não estamos sabendo lidar com isso. Por quê? A gente às vezes tem vergonha de mostrar esse caminho simples que Jesus traçou para nós. Ah, que bobagem! Meu filho tem que ser competidor, meu filho tem que ser... Tem sim, a vida lá fora não é fácil, a gente sabe disso. Mas esse norte do caminho, da verdade, da vida, a gente não pode perder. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e o que vô-la deu. Às vezes, né, quantas vezes a gente, né, julga certos comportamentos de alguns jovens com os pais, ou dos pais para com os filhos. Mães, abraçai o filho que vos dá desgosto, e dizei convosco mesmo, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Eu gostaria de falar dessa frase aqui, um de nós dois é culpado. Mas quem é culpado maior, segundo a nossa concepção? Sempre é quem? A mãe. A mãe é culpada de tudo, não é isso que a gente ouve, a gente vê, os filhos vão para a terapia. Mas eu gostaria até que a gente analisasse bem isso aqui. Um de nós dois é culpado. Mas se nós formos analisarmos bem, e diante desse avanço todo que a gente vem tendo, diante de toda essa modificação que a sociedade tem sofrido, o comportamento humano tem passado, a gente já consegue observar, já consegue ver que será que existe o culpado? Será que não está na hora da gente curar essa culpa, da gente encerrar esse ciclo e já começar a ver por um outro ângulo? Porque a gente erra tentando acertar. Isso é a vida de uma mãe, é padecer no paraíso. A gente chora, a gente sofre, mas a gente ama tanto, que é tão bom, é tão gostoso isso, que a gente tem que vigiar, para que a gente não se perca nesse amor incondicional. Ah, mas existe amor incondicional na mãe que abandona o filho? São histórias passadas, são histórias vividas, são resgates, amor e ressignificação da vida. E hoje, nunca se falou tanto em terapia, né? Por conta dessa culpa que nós carregamos. E Joana de Angelis trata muito bem essa culpa como uma sombra, que nós temos essa sombra. Ah, e vai ser fácil curar? Não, mas eu preciso dar o meu primeiro passo, eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso rever o meu diálogo com meu filho, eu preciso rever a minha conversa com a minha mãe, eu preciso valorizar essa relação humana que o Criador impôs como divino para nós. A nossa relação é divina, que nós não nos esqueçamos disso. E Santo Agostinho continua dizendo para a gente, né?
Ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios. Por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. O Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer as causas das imperfeições da alma humana. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos, se não alcançam êxito, não têm que se inculpar de si mesmo e podem conservar tranquila a consciência. Então aqui, Santo Agostinho trouxe para a gente, está mostrando para a gente a nossa... Ele trata aqui como fraqueza, né? A culposa fraqueza. Mas às vezes a nossa falta de sensibilidade em relação àquele ser que veio para mim. E às vezes ele vem, e a adolescência é muito isso, né? De chegar confrontando. E eles estão firmando personalidades. E nós às vezes nos perdemos por conta disso e fracassamos. Aí quando chega lá na frente, não tem mais o que corrigir, não tem como mais. Mas eu diria que tem sim. Ah, agora é tarde. Nunca é tarde. Se a gente não conseguiu uma relação afetuosa, carinhosa, amorosa, de troca no início de uma adolescência, por inexperiência minha, e hoje as mães tão jovens, inexperientes, e uma experiência que só vai vir depois que viver aquilo. Ah, então é tarde? Não é tarde para a gente recomeçar nunca uma relação de amor, nunca é tarde. E a gente pode dizer, mas eu perdi um tempo, mas você ganhou uma experiência imensa se você age com responsabilidade. Eu perdi meu filho para as drogas porque eu não soube lidar. Eu não soube lidar por quê? Eu não vou me julgar. Eu não soube lidar porque eu não tinha experiência. Eu não soube lidar porque eu não tive essa vivência, esse olhar, esse cuidado. Eu não soube esse cuidado. Aí hoje a gente se cobra. E mãe tem muito disso. Mãe se cobra demais. A mãe se sente sempre a culpada. Porque a parceria do pai, por mais que seja presente, o filho tem um elo enorme, divino, muito grande com a mãe. É do ventre da mãe que ele se formou. Olha que situação divina. É Deus trabalhando em nós. E por que nós não podemos trabalhar em nós também? Para a gente recuperar algum tempo perdido, para a gente recuperar aquela situação que às vezes só falta o perdão, um abraço, um sorriso. E às vezes a gente não tem medo ou tem orgulho. Ah, ele que é meu filho, ele que me procure. Mas se isso te incomoda, vai lá, procura. A primeira reação pode ser boa? Talvez não seja. Mas você deu o primeiro passo. É o orgulho que nos impede, a maioria das vezes, a felicidade que a gente tão quer, tão espera. E quando a gente luta, né, faz de tudo, e mesmo assim o filho desencaminha. É Deus, é a Ele que nós temos que procurar. E como diz Chico, a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os. Depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Então, o nosso trabalho
Quando a gente fala assim, filho é para a vida toda, filho é para a vida toda e além da vida. E o que a gente pensa também quando fala assim, filho é para a vida toda? Não, vou ficar sustentando toda a vida. A gente vai primeiro para o lado material, para depois para o emocional, para o psicológico, para o espiritual. Filho é para a vida toda sim, e para além da vida, porque é um laço que se criou. Por que ele é meu filho? O que ele teria sido em vidas passadas meu? Por que veio como meu filho? Por que veio como minha filha? Que débitos são esses que nós temos que resgatar, que o nosso lar não consegue ser harmonioso? Que laços são esses que a gente não consegue viver em harmonia, em paz, em tranquilidade? E quando a gente fala, né, os laços de família, a gente pensa em laço. Por quê? É como se os filhos fossem um pacotinho de presente que está naquele laço. E a gente vai soltar aquele laço, ou a gente vai afrouxar aquele laço. Mas é um laço, não é um nó. E às vezes a relação da família parece mais um nó do que um laço, né? Quantos relatos a gente tem? Nossa, minha família é um nó. Mas não é nó. É um laço que ainda não está sendo bem dado, que a gente ainda não parou para refletir. E para a gente encontrar Deus no nosso lar, é no silêncio, é no culto do Evangelho do Lar, que nós todos aqui fazemos, com certeza, pelo menos uma vez por semana, no mínimo 15 minutos, com a nossa aguinha para fluidificar, que ali vai ser colocado todo o bálsamo, remédio, consolo que cada um precisa. Isso para os pais, isso para os filhos, sejam pais adotivos, pais de coração, seja a minha família, que às vezes a gente fala família torta, porque a minha mãe é o meu tio, a minha figura materna está no meu tio, que é meu tio que me acolheu como mãe. Esse padrão de família, né, pai, mãe, filhos, hoje totalmente outra estrutura. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar do amor de mãe, que uniu essa família, que formou essa família. E a gente não poderia, né, deixar de falar da nossa mãe maior, daquela mãe que, quando Jesus, lá na cruz, né, falou, mãe, aí eis o seu filho, filho, aí eis a sua mãe. Foi nesse exato momento que Jesus compartilhou conosco a sua mãe, a mãe espiritual. Foi nesse momento que a humanidade recebeu essa mãe, porque até então não se tinha isso. A gente não consegue nem imaginar a gente sem essa nossa mãe santíssima, porque nós já estamos mergulhados, né, nesse reino de Deus. Mas e antes de Jesus? Não se falava em mãe, não se falava em amor. Era um Deus da justiça, né, um Deus da lei, mas o amor, o Deus do amor, surgiu aqui. E Maria, né, com a sua mediunidade, que recebeu do seu mentor Gabriel, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, não tema, porque você achou-se agraciada diante de Deus. Maria, não tema. E seu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E Maria, né,
Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Tá? Isso está no livro Maria. Eu tirei desse livro, eu nem trouxe o livro, mas é um livro muito lindo, Maria, Mãe de Jesus. E relata outras passagens, né, dessa Mãe Santíssima. E Maria, quantos anos será que Maria tinha, né? Os historiadores, né, os pesquisadores ficam 14, 12, 17, 19, pouco importa, mas era uma adolescente, Maria. Era uma adolescente. E naquela época, né, era comum, as mulheres eram tratadas de maneira inferior, né? E era comum um casamento com 12 anos. E geralmente casavam com homens muito mais velhos. Era parte da história do momento. Então não foi diferente com Maria. E por que que esse ser divino, chamado Jesus, por que que ele não veio, né, num reino glorioso materialmente, com tanto reinado que tinha, com tanta riqueza que tinha? Por que Maria? Um nome simples, uma cidade que não constava nem no mapa. O que de bom viria de Nazaré? Era o que falavam na época. O que tem lá que presta? O que vai vir de bom de lá? Esse portal divino estava lá. E será que conosco, será que a gente teria essa coragem de chegar e dizer, e usar essa frase? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Ah, mas Maria era um espírito elevado, né? Ele era daquele grupo de angélicos que se reuniram, com certeza também, naquela reunião. A reunião que foram feitas, 2 reuniões, uma para formar o nosso globo terrestre e a outra reunião que foi feita para a vinda do Cristo. Quem sou eu na fila do pão para ter essa coragem? Mas é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vindo aqui buscar essa coragem. Eis aqui a serva do Senhor. Quando qualquer coisa trincar o nosso coração, quando qualquer pensamento ruim vier, quando qualquer situação difícil, não só com os nossos filhos, não, com os filhos dos nossos filhos, com os filhos de ninguém, qualquer situação, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E Mulheres do Evangelho é um livro do Robson Pinheiro, que ele trata de várias mulheres que foram importantes junto ao Jesus na divulgação do Evangelho. Várias. E de Maria de Nazaré, ele traz assim: é Maria, simplesmente Maria. Sua vida transformou-se em símbolo de esperança para os deserdados. Gente, eu gostaria que a gente lesse isso aqui, não que ficasse só na nossa mente não, mas que a gente já pudesse começar a fomentar essa vontade de tentar aproximar o nosso espírito o máximo que a gente puder desse momento divino que a gente vive hoje, aqui, agora, hoje, aqui. De aproximar o nosso pensamento, o nosso coração, principalmente, da importância dessa mãe divina. E desse divino que existe dentro de nós, dentro de cada mãe e dentro de cada pai, que com certeza muitos desempenharam o papel de mãe. Muitos desempenharam, acolheram esses seres que vieram como pai, acolheram como mãe.
Maria, simplesmente Maria, sua vida transformou-se em símbolo de esperança para os deserdados. Através da sua santíssima maternidade, divinizou a expressão mãe. Não existia isso. Estrela apagou-se entre as sombras, é o que eu disse, né, daquele grupo de espíritos angélicos. No livro A Caminho da Luz traz explicando detalhadamente como isso tudo aconteceu. E a escuridão da vida sombria, a fim de que o homem não se sentisse humilhado ante a grandeza de sua alma. Olha, Maria, simplesmente Maria. O homem terrestre encontrava-se com fome de Deus e sede de misericórdia. Tudo vindo ao seu tempo, né? Todo o seu socorro vindo para que a gente, que naquela época, antes de Cristo, existia já essa turbulência, essa sede, essa fome de Deus, essa busca que nós temos, dessa felicidade que a gente não sabe nem exatamente onde que a gente vai achar. Tem hora que a gente fica perdido. O que é essa felicidade? Mas o Evangelho traz e explica para a gente, tem até fórmula, né? Dentro dessa necessidade é que se foi preparado o caminho para a encarnação de Jesus. Conforme fora previsto no grande plano cósmico, assumiu definitivamente a natureza humana, através da maternidade abençoada de Maria de Nazaré. Ou seja, foi quando a luz caminhou na terra. A gente tem aquela visão, né? Principalmente eu, né? A gente veio de uma religião católica, então a gente tem aquela visão só daquela imagem. Nós temos a história do Cristo, nós temos a nossa história enquanto humanidade muito fragmentada. Então a gente não consegue dar muita sequência nas coisas. E a infância de Maria? Como terá sido a infância de Maria? Como terá sido quem cuidou de Maria? Os pais de Maria? Então, e são histórias que não tem estudo, nós não temos material completo sobre essa história da Maria. Mas temos fragmentos que a gente vai juntando e vai formando a história. Quem cuidou de Maria? Por que Maria, quando ela recebeu a notícia que ela estaria com Jesus, por que ela procurou Isabel? Porque Isabel foi quem cuidou dela. Isabel já era, né, a prima mais velha. E ela ficou lá até uns 6 meses. Aí depois, com a questão do censo, que José tinha que se cadastrar lá com o censo, eles tiveram que sair, a história toda que a gente já conhece. Isso aqui eu já li, né, gente? Assumiu uma condição de mãe do Senhor, a fim de preparar-lhe os passos em sua missão de amor. Maria de Nazaré, assim como José, foram os eleitos do Senhor, devido às experiências vivenciadas ao longo dos séculos em outros mundos. A Caminho da Luz explica isso para a gente. Os primeiros passos do Mestre nos caminhos do mundo foram secundados pelos esforços da doce menina de Nazaré. A infância de Jesus, gente, quantos anos tinha Maria? Uma adolescente, talvez, uma pré-adolescente, sendo amparada por um homem mais velho. Olha a gente conseguindo ver algumas Marias hoje aqui, na nossa realidade hoje. Quantas meninas nesse estado de glória por ter um filho de Deus, mas numa confusão, numa turbulência que nós causamos, num desamparo que nós causamos. Os espíritos superiores a orientavam desde a infância, tendo em vista a sua missão de amor. A mediunidade era-lhe um dom natural. Então, existe o proto-evangelho de Tiago, quem quiser procurar, lá tem. Não vou relatar, que falar de Maria seria a gente ficar aqui, né, até o Natal. Lá tem, e lá narra
a história de Maria. Desde menina, quando ela foi para o templo, que ela ia para lá, tinha os afazeres, ela ia para lá, ela trabalhava lá. E estava se aproximando a época da menstruação de Maria, com 12 anos. Então, a mulher naquela época era considerada impura no seu período menstrual. Então, ela não poderia mais ficar lá, porque ela não poderia tocar em mais nada. Alguém teria que tomar conta de Maria. Então, são histórias reais, verdadeiras, mas distantes. E assim, e que pouco importa para a gente quantos anos tinha Maria. Maria era realmente virgem? Maria teve mais filhos? Os irmãos de Jesus? A lição não é essa. Isso fica para os historiadores que ainda estão presos. É importante vir essas histórias, mas a lição é de moral. A lição é para o nosso espírito, não é para o nosso conhecimento do mundo, dessa vida mundana em que nós estamos. É interessante saber, mas não é o principal, não é o fundamental. O que importa para nós é a lição de amor que Jesus trouxe para nós, que o caminho, a verdade e a vida. E Maria, com esse dom natural, que era a mediunidade dela, eu nunca ouvi falar, igreja nenhuma falou, né? Não se fala em mediunidade, o anjo apareceu. Ela veio preparada, ela veio para essa missão. E vou repetir, e qual é a nossa missão? A gente às vezes ainda não sabe, né? Gabriel, mentor espiritual de Maria de Nazaré, procurava envolvê-la de modo constante em suas vibrações. Como mãe do Redentor do mundo, Maria desempenhou sua missão com dignidade extrema, sendo conhecida pelos séculos afora como a bem-aventurada Mãe do Senhor. No plano imortal, o seu espírito sublime auxilia o Mestre na obra de conscientização das almas. Todos nós já sabemos, né? O trabalho que Maria desempenha junto com sua equipe espiritual, acolhendo, amparando, socorrendo os nossos queridos irmãos, né, com ideação suicida, que tiraram a própria vida. E Maria está lá, acolhendo, recebendo. No livro Boa Nova, quem tiver a oportunidade de ler, né, retrata bem quando Jesus veio buscar Maria. Antes, ela foi visitar Judas e o perdoou. E Judas, né, quem é você? Quem é? E ela falou, eu sou a mãe de Jesus. E eu vim te dar o perdão. Então, são histórias, né, que a gente que vai revivendo os nossos pensamentos, e são leituras que nós precisamos fazer. Se nós queremos alimentar, eu não tenho tempo, mas se nós queremos alimentar o nosso espírito, o nosso pensamento com coisas boas, são leituras edificantes que nós precisamos. São leituras que vão nos esclarecer e vão nos ternar. Nós precisamos dessas leituras para o nosso coração, para que a gente possa fazer essa mudança, essa tão sonhada reforma íntima que a gente tanto fala, mas que a gente pouco trabalha. Quando a gente fala de muito trabalho, de muito esforço, é principalmente muito trabalho, muito esforço conosco mesmo. Que é daqui que vai sair o fruto desse trabalho para eu poder distribuir para o meu irmão. E para finalizar, eu trouxe uma música em homenagem a todas as mães e a nossa Mãe Maria. Tá? Que hoje nós possamos sair daqui com essa sensação de acolhimento, que é a nossa mãe nos abraçando hoje. E que a gente não perca nunca essa mãe de vista nos nossos pensamentos, nas nossas preces, nas nossas orações, nas nossas conversas, que às vezes a gente, né,
recolhido lá no quarto, que a gente possa sempre estar fazendo prece pelos nossos filhos. E que Maria possa estar sempre a nos acolher, a nos receber, a nos amparar, a nos intuir principalmente. Cadê o som, né? Eu vou ler, porque não vai ter, eu não vou cantar, né? É uma música que eu trouxe, ela é muito comovente, mas não entrou o som aqui. A voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo, escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre mim estendidas é santa bênção, é proteção para a minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha. Então, que nós possamos hoje sair daqui com a certeza desse amor, que nos ampara, que nos acolhe, que esse manto sagrado, né, nos cubra e que nos proteja a cada momento de fraqueza, a cada dificuldade, seja ela qual for, mas que a gente possa sentir esse amparo, esse amor, todos os dias da nossa vida. Gratidão. Aqui não tem música, mas com certeza vai ter cantado. Eu não sei dizer, eu só sei dizer, quero te amar, a sua é seu nome, a lua é seu véu, mãezinha, eu quero te levar no céu, mãezinha, eu quero te levar no céu. Mãezinha do céu, mãe do povo, Jesus é seu filho, eu também o sou. Azul é seu nome, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te levar no céu. Mãezinha, eu quero te levar no céu. Mãezinha do céu, vou te consagrar minha inocência, guardando seu zelo. Azul é seu nome, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te levar no céu. Mãezinha, eu quero te levar no céu. E agora vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, que hoje, nessa data especial, possamos estar dedicando as nossas preces a Maria, nossa Mãe maior, dedicando as nossas preces às nossas mãezinhas já desencarnadas, que com certeza continuam velando por nós, as nossas preces para as nossas mães encarnadas, para nós que
também somos mães, para os pais que desenvolvem, né, o papel, que desempenham o papel de mãe, muitas vezes. Que a espiritualidade dessa casa possa estar nos abençoando nesse momento, nesse mês que nós temos, né, como um mês glorioso, mês de Maria, mês das mães. Que todos nós possamos comemorar no Dia das Mães, todos os dias e com muita felicidade, com muito amor, com muito carinho, não com tristeza, mas com muita felicidade, de uma batalha vencida, de um amor conquistado e de um amor acolhido, desde o momento em que ou nós adotamos, ou nós acolhemos, ou nós geramos nos nossos ventres os nossos filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Possamos, né, ter o nosso mês, o nosso ano, a nossa vida regada por esse amor de mãe.